Muito bom dia. Oficialmente iniciando o nosso 18º episódio da Avante na Prática. E hoje falaremos sobre contratos administrativos com inteligência artificial. E a nossa professora convidada é a professora Cíntia Rodrigues, a nossa advogada especialista em contratos administrativos. E hoje a gente vai falar muito de contratos administrativos. Se você está chegando por aqui e ainda não compartilhou esse episódio, seja onde você esteja participando ao vivo ou escutando, já compartilha, não custa nada. Já segue também a Avante Capacitações no Instagram, a professora Cíntia Rodrigues também. E sem mais delongas, eu já quero agradecer pela participação de vocês, tá? Que estão ao vivo conosco, a gente valoriza muito quem está ao vivo conosco, e quem participa ao vivo, a gente liberou o certificado gratuito para vocês. Quem se inscreveu lá pelo Simples, o certificado é gratuito. Ah, Matheus, mas por que é gratuito e não pago? Porque o pago tem a taxa de emissão, tem o custo administrativo da nossa equipe, e hoje ele é um presente para vocês, tá? Já vou começar com a novidade de que vocês sabem, vocês já me conhecem, e a gente sempre faz um curso também do tema. A gente entrega um conteúdo gratuito e entrega um curso. Não é nada muito novo, mas a gente sempre fala do curso e entrega. Quem não pode ir no curso, participa da Avante na Prática, aprende de forma gratuita, e quem pode, vai no curso e participa também do curso. Final de janeiro, últimos dias de janeiro, eu vou lembrar o dia agora que minha cabeça não está boa, tá? Últimos dias de janeiro, última semaninha de janeiro, curso completo de contratos com inteligência artificial. Prorrogações, aditivos, gestão, fiscalização com inteligência artificial em Cuiabá com a professora Cíntia, tá? Então, final de janeiro, já coloca na sua agenda aí para você participar conosco em Cuiabá. O nosso time comercial está à disposição de vocês também. 29 e 30 de janeiro, Camila. Olá, sou fornecedor e usamos a IA. Vale de São Domingos, em peso Vale de São Domingos aqui conosco. E agora eu quero já dar o meu bom dia aqui para a professora Cíntia. Cíntia, obrigado novamente, mais uma vez participando conosco aqui na Avante na Prática. Mais do que da casa, né, Cíntia? Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Que saudade! Nosso primeiro evento online do ano. Vamos continuar trabalhando em licitações, tem mais novidades, nunca é mais do mesmo. Quem trabalha com licitações não tem tédio, né? Inovações legislativas, sistemas novos o tempo todo, e também existem aquelas dificuldades que são antigas, desde 8666, dificuldade para fiscalizar contrato, gestão de contrato, enfim, tem novidades e tem dificuldades que já são bem recorrentes. E a gente vai trabalhar um pouquinho esse assunto hoje de contratos. E eu nem preparei slide para mostrar para vocês, porque na última vez eu fiquei, né, a gente se empolga. Quando eu estou com slide, eu não vejo vocês, eu vou olhando para o material, e aí a gente se empolga e acaba passando do tempo, depois o Matheus briga comigo. Então, vamos fazer mais um bate-papo para deixar mais interativo. E falando em interatividade, eu já vou pedir para a gente tornar esse momento bem prático, porque, como o Matheus falou, no curso a gente consegue trabalhar o conteúdo de forma muito mais aprofundada, mas eu vou entregar aqui também, né? Vou compartilhar minha tela, a gente vai fazer um negocinho, uma coisa aqui, né, com o IA. Então, se vocês quiserem já alguém, assim, eu estou com um problema real aqui, eu tenho um contrato, eu tenho uma impugnação de edital, eu tenho algum problema já, eu tenho uma dor que existe real. Eu vou te mandar um arquivo, eu até encaminho meu e-mail aqui, a gente vai fazer ao vivo, vamos pegar, abrir uma ferramenta aqui para mostrar para vocês como é que eu utilizo inteligência artificial, e tem se mostrado realmente muito efetiva, aumenta excessivamente nossa produtividade, otimiza o tempo, né? Aquelas atividades burocráticas, repetitivas. Tem gente do jurídico aqui? Tem coleguinha advogado? Ah lá, Andrea, para fazer parecer, para fazer verificação de conformidade. Andrea, vamos trabalhar aqui algumas dicas também. Vamos lá, eu falei que ia colocar o e-mail, eu vou colocar aqui.
E aí, se alguém quiser encaminhar, já diz o que aí, quando a gente for para a prática mesmo, eu abro, tá? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, manda o seu contrato, que hoje a Cíntia vai trabalhar no seu time. Basicamente isso. É isso. Vamos lá, contrato. A gente precisa, inicialmente, identificar aqui o nosso público. Eu tenho gestor e fiscal de contrato, jurídico eu já vi que tem. Fiscal tem também, quem está com a câmera aberta levanta a mãozinha, quem está no chat somente fala aí eu, porque eu vou focar mais em gestão e fiscalização de contrato agora, tá? A gente vai falar um pouco de revisão, de atuação, de reajuste e como utilizar uma ferramenta para fazer essas análises. Quando o fiscal de contrato, lá, temos fiscal. Quando o fiscal de contrato recebe esse presente, porque ser designado fiscal de contrato é presente, não é não? A gente está ali na rotina do dia a dia, desenvolvendo o nosso trabalho, aquele que é pertinente ao nosso cargo. Aí, de repente, chega um presente desse, uma portaria, você foi designado fiscal de contrato. E agora? Faz o quê, né? Para quem é novinho na administração, se assusta, né, de antemão. Até porque existem, se a gente for dar um Google aí, existem penalidades para esses agentes públicos quando eles falham, e muitas vezes eles não falham por má fé, falham por falta de conhecimento mesmo. E o medo acaba inibindo essa ação. Então, você recebe essa designação, que é um presente, e acaba ficando assustado. Então, qual é a primeira providência para um fiscal de contrato? Recebeu a designação, vai ter que ler o contrato. Mas, sim, o contrato tem 15 páginas, um monte de cláusulas, é um negócio que eu não entendo, não faz parte do meu dia a dia. A gente pode utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para traduzir aquilo e tornar mais compreensível, né? Fazer uma redação mais fácil de entender. E também, além disso, dá para você colocar ali o seu contrato ou copiar somente as cláusulas que tratam das obrigações da contratada e falar para a IA, cria para mim um checklist, porque eu sou o fiscal desse contrato, e eu quero saber o que exatamente eu tenho que acompanhar semanalmente, quinzenalmente, e cria um checklist, um roteirinho de trabalho. A gente não precisa ficar hoje criando tudo, imaginando como seria. Você utiliza essas ferramentas como auxílio, como apoio. Existem também análises mais complexas que a IA ajuda a fazer. Nos órgãos públicos maiores que contratam mão de obra terceirizada, por exemplo, limpeza, jardinagem, cooperagem, segurança, são exemplos de mão de obra com contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, são contratos demo. Essa fiscalização não é tão simples. E aí, para quem não conhece direitos trabalhistas, nunca viu uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho, isso pode assustar um pouco também. E essa fiscalização não é simples, mas com o uso de IA, ela pode, você dando o comando adequado, ela pode te auxiliar na análise dos pedidos de repactuação, todo ano tem uma nova convenção, atualiza o valor daquela mão de obra, enfim. Falando sobre contrato, a gente vai ter que identificar como funciona a administração diante do particular. Eu vi que tem alguém que já disse aqui que trabalha pelo licitante e que usa IA. Então, provavelmente já joga ali um edital e pede para fazer uma verificação de conformidade com a legislação, existe algum ponto que está equivocado e que merece ser impugnado, né? A gente pode fazer isso no curso com mais tempo, a gente consegue pegar e trabalhar essas duas frentes, né? Coloca o edital lá, verifica, cabe alguma impugnação, aí já traz o quê? Apresentou a impugnação, aí vem para a administração responder aquilo, né? Mas a gente vai fazer em relação ao aditivo hoje. A administração, diante do particular, ela atua com aquela balança, ela pende mais para a administração. Por quê? Existem essas cláusulas exorbitantes.
a administração pública diante do particular tem algumas prerrogativas. Por quê? A administração age em nome do interesse público, da coletividade, enquanto o particular está ali para prestar o serviço, para fornecer um produto, mas ele visa lucro, e aquilo é restrita para ele, para a empresa dele. Então, a administração sempre vai ter essas prerrogativas. A relação, portanto, ela é de verticalidade, diferente de uma estatal. Eu sou do jurídico de uma estatal, né? O jurídico, a estatal tem uma relação de horizontalidade com o privado, porque ela também é uma sociedade de economia mista, é uma pessoa jurídica de direito privado, tem essa mistura, né? Mas a administração direta não tem isso. Então, município, estado, união, fundações, autarquias, todas têm esse peso maior, porque são administração pública e gozam de prerrogativas. Essas cláusulas exorbitantes, elas são o quê? O que é exorbitante? É tudo que passa dos limites, né? Quando a gente contrata um cartão de crédito, a gente não discute cláusula. Vai você pedir um cartão de crédito de qualquer banco, seja banco tradicional, banco digital, e fala, não, eu não concordo com essa cláusula que eles vão falar. Então, eu não vou te dar meu cartão, vai procurar outro. Por quê? São cláusulas que não são negociáveis, são contratos de adesão. Com a administração, é mais ou menos assim que funciona. As regras, quem define é a administração pública. E o particular aceita aquelas condições quando resolve participar de uma licitação ou apresenta sua documentação para uma contratação direta. Hoje a gente sabe que os contratos, eles podem ser bem mais alongados. A gente tem previsão na 1433 de contratos de até 35 anos. E isso também passa um pouco pela mudança de mentalidade, que a gente a vida inteira fez contrato de quê? 1 ano, não é isso? Faz contrato de 1 ano, sempre 12 meses, 1 ano, e aí depois prorroga, e prorroga de novo, e prorroga, até alcançar 5, que era o nosso limite. Agora a gente pode ter contratos com vigência inicial de 5 anos. Imagina fazer um contrato direto para 5 anos, gente. O planejamento tem que ser muito eficiente, né? As previsões de atualização desses valores também precisam ser pensadas com muito cuidado, senão ele não vai ter isso tudo de vida. Porque se o preço fica defasado, a gente perde o fornecedor. Ninguém está contratando com a administração porque acha bonito, porque é filantropia, não é nada disso, é lucro. Então, ele não vai trabalhar se for para ter prejuízo. Esses contratos com vigências mais longas, então a gente precisa planejar muito bem para que ele tenha essa atualização de valor recorrente. E aqui eu já vou falar um pouquinho de reajuste. O que é reajuste? Nós temos, eu vou compartilhar essa imagem aqui especificamente, e eu já vou até dizer para vocês, quem fez foi o Notebook LM, para vocês verem o quão útil pode ser. Esse aqui, né? Esse. Aqui, ó, reajuste, repactuação e revisão. O que é isso, gente? No Notebook LM tem um espacinho, um botão que chama infográfico. E aí, quando você coloca o texto lá, ele transforma em imagens. E dependendo da quantidade de conteúdo, ele faz uma página, assim, tipo um mapa mental, mas todo desenhadinho, que ajuda bastante para estudar e para fixar conhecimento, para colocar grudadinho na parede quando você tiver alguma dúvida. Então, aqui, ó, o reajuste. Eu estava falando desses contratos que são mais longos, né? A previsão de reajuste, ela é obrigatória. No dispositivo da lei que trata de cláusulas obrigatórias no contrato, a gente vai encontrar reajuste. E tem uma orientação normativa número 100 da CGU, que estabelece o seguinte entendimento, que eu já vinha passando nos cursos anteriores. A gente não precisa ficar esperando o contratado requerer a aplicação de reajuste. Reajuste enquanto cláusula obrigatória, está previsto no contrato, o percentual já está definido ali. Gente, por que a administração vai ficar esperando um requerimento? Aplica, se você fez o contrato para 1 ano, por exemplo.
fez o aniversário, e aí a gente precisa fazer uma ressalva, o aniversário não é da assinatura do contrato, mas da data da formação de preço que você fez para a licitação. Quando você fez a sua pesquisa de preços e chegou no valor referência para aquela contratação, é essa data que você vai contar para contabilizar para definir a data de aniversário e conceder esse reajuste para o contratado. Então, fazendo isso de ofício, a gente tem maior chance de conseguir manter esse contrato bom, tanto para a administração, porque assim, é um fornecedor bom, que entrega um bom serviço, um bom produto, a gente quer manter. E o fornecedor também fica satisfeito, já que o preço dele está sempre sendo corrigido. A repactuação, por sua vez, é essa atualização do valor da mão de obra nos contratos demo. O que é contrato demo? Contrato com dedicação exclusiva de mão de obra. Esses contratos de terceirização de mão de obra que eu já citei. Nesses casos, a gente vai considerar a primeira repactuação, considerando o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, que atualizou o valor daquela mão de obra. Cada profissão, algumas profissões, né, tem esses valores padronizados, que é o valor mínimo que você tem que pagar para aquele profissional. Então, todo ano esse valor é atualizado, como acontece com o nosso salário mínimo. E toda vez que isso acontece, a gente precisa considerar essa repactuação, porque, mais uma vez, a empresa não vai ficar no prejuízo, ela precisa estar satisfeita, recebendo o suficiente para repassar para o empregado o valor devido. A revisão, por sua vez, é o que a gente chama mais corriqueiramente de reequilíbrio econômico-financeiro. O que é isso? A gente viu que o reajuste tem data, a repactuação também tem data, e a revisão não tem. Por quê? A revisão pode acontecer a qualquer momento. Quando o licitante vem e participa da nossa licitação, existe uma realidade mercadológica que precisa ser mantida, e isso eu estou falando de valores. Ele não pode ficar no prejuízo. Então, aquelas condições que existiam quando ele apresentou a proposta, quando ele participou da licitação ou apresentou os documentos na contratação direta, precisa ser mantida. E isso não é coisa fonte e voz da minha cabeça e nem é da lei de licitações. Está lá na Constituição Federal. Essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é, portanto, essencial. E quando a gente está diante de um requerimento de revisão, começam a aparecer os problemas também. Alguém chegou a mandar um e-mail aí falando alguma coisa de problema real, de dor? Porque seria muito legal mostrar um pedido de reequilíbrio. Como o reequilíbrio, ele depende de uma fundamentação prática, o contratado precisa comprovar que efetivamente houve um aumento de custo. Por quê? Pandemia foi um exemplo assim que tudo subiu muito. Por quê, gente? Porque não tinha produto suficiente para todo mundo, então, naturalmente, o preço daquele produto vai subir. Se o fornecedor, ele se compromete com aquele contrato, ele precisa executar. Ele vai falar, beleza, eu vou cumprir esse contrato, eu continuo te entregando, só que o preço hoje é outro. Por quê? A demanda cresceu demais e aí a gente tem esse reflexo no preço. Teve uma guerra lá, não sei aonde, e aí o aço também ficou com um preço mais elevado. É muito comum fazer equilíbrio de combustível também, para quem trabalha com um preço mais congelado ali numa ata de registro de preços, num contrato, né? E o preço do combustível flutua muito. E aí, o dono do posto também não vai ficar no prejuízo. Se é uma mudança de valor que inviabiliza a execução contratual, então ele tem direito a receber esse percentual aí, essa diferença. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui, para voltar a falar aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhada no e-mail, para ver se alguém mandou um documento real. Não, gente, vocês não têm? Ninguém tem um problema de verdade aí para compartilhar? Senão eu vou procurar na internet um contrato e a gente abre junto aqui. Tá todo mundo sem problema?
Tá todo mundo sem problema. Eu não sei, começo do ano, tá todo mundo bem ainda, não tem contrato ativo, acho que ainda vão começar a fazer as licitações, tem nada do ano passado fazendo aniversário, tá todo mundo Um, bem. um mundo tranquilo nas licitações agora em janeiro, coisa boa, hein, gente? Ou está tão corrido que não conseguiram separar qual enviar também, tem essa possibilidade. Também, também. A inteligência artificial também pode auxiliar a gente quando, durante a fiscalização, a gente se depara com algumas falhas na execução contratual. Quem já fez notificação de fornecedor? Mandou uma notificação porque o fornecedor atrasou na entrega. Isso não acontece, geralmente, nos contratos aqui no Brasil, no Mato Grosso, nos municípios, não tem. Todo mundo cumpre muito corretamente os prazos, né? Todo mundo recebe os produtos dentro dos prazos previstos no contrato, certo? Certo. Gente, não. Todo mundo recebe com atraso, todo mundo tem alguma experiência com um fornecedor ruim, não são todos, mas aqueles que são ruins precisam sofrer penalidades. Para o processo de sanção ser instaurado, a gente também precisa de uma instrução processual muito robusta. E é nesse sentido que o fiscal de contrato vai ter o seu papel relevante, porque ele vai precisar notificar esse fornecedor do atraso na entrega, da entrega em quantidade inferior à que foi solicitada, em qualidade inferior, marca diferente, tudo isso precisa ser objeto de notificação. E como é que faz essa notificação? Procura lá, vamos abrir Lei 14.133, procura ali, vê se tem algum rito de como escrever essa notificação. Não tem, não tem. A redação você pode colocar, dizer ali num prompt bem feito o que é que você quer, e a inteligência artificial pode te apresentar. Se você copia as cláusulas ali, as regras do jogo, ou coloca o seu documento já ali dentro da ferramenta, ela consegue identificar como é que deveria ter acontecido aquilo, a execução contratual, você informa qual foi a falha e ela vai apresentar essa notificação para você. Vamos fazer um aqui? Tá. Antes de abrir, eu já vou falar um pouquinho sobre os favoritos, tá? Gente, o que você usa mais? Vocês usam mais o quê? Tiago, uma pergunta aqui, doutora, tem que iniciar esse reajuste? Quem tem que iniciar esse reajuste? A gestão de contrato ou o fiscal de contrato? Vamos lá. As atribuições de gestor e fiscal de contrato, elas são estabelecidas em regulamento. Então, vai depender muito de como está escrito no regulamento de onde você trabalha. Existem, na maioria dos regulamentos, as atribuições para o gestor fazer o acompanhamento de pedidos de reequilíbrio, cuidar da vigência para poder fazer a prorrogação de prazo por meio de aditivo. Essas questões mais administrativas seriam atribuições do gestor de contrato. E aí o fiscal é quem tem aquele contato direto com o fornecedor. O fiscal recebe diretamente esses produtos, está ali acompanhando a execução do serviço e vai fazer os relatórios para dizer se o serviço está sendo executado a contento, conforme o que foi contratado. Então, essas atribuições dependem muito de como está escrito no regulamento, mas geralmente as questões mais burocráticas e administrativas cabem ao gestor e o fiscal faz esse contato direto ali com o fornecedor. Inclusive, como eu falei no começo, quando você é designado fiscal de contrato e recebe esse presente, né? Primeira coisa que você pergunta é o que eu faço agora, vai ler o contrato, mas é interessante também fazer uma reunião, ou como o pessoal gosta de chamar agora, né? Em linguagem corporativa, a gente tem que fazer uma call com esse representante do contratado, para poder ajustar todos os pontos da execução contratual e não ter nenhum problema depois, ou ter com quem falar, com quem tratar, quando surgir um problema, porque problemas, eles surgem sim, durante a execução. A gente fala muito durante o planejamento
de gerenciamento de risco, o que é que pode acontecer durante a licitação, em relação aos documentos, mas os riscos inerentes à fiscalização não são tão trabalhados, eles não recebem tanta atenção. E aí o fiscal fica meio que perdido aí nesse limbo, né? Quando você faz essa reunião com o contratado, você já esclarece a execução contratual exatamente como ela vai acontecer, e você pega o contatinho de uma pessoa. Gente, contrato é papel ou é um instrumento eletrônico, né? Um documento eletrônico. Tratar pelo WhatsApp com uma pessoa é muito mais fácil do que ficar mandando e-mail para um endereço, alguém que você não sabe nem a carinha que tem. Então, fazer essa chamada, se for possível fazer uma reunião presencial, é excelente. Se não, faz uma videoconferência para conversar com esse contratado, e aí você sabe com quem falar. Eu estou falando isso para fiscal. Você sabe com quem falar caso exista algum problema, alguma falha nessa execução contratual. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar um pedido de reequilíbrio real. Alguém tem um pedido de reequilíbrio? Senão a gente vai pegar um contrato, eu vou compartilhar minha tela de novo, a gente vai abrir o PNCP, eu vou pegar um contrato, e aí a gente pode ir trabalhando alguns prompts, ver quais ferramentas são melhores para que tipo de trabalho. Agora que eu vi, não estava rolando aqui. Olha o Tato, Cauane, bom dia, queridos professores. Bom dia a todos. Uma pergunta: esses pilares não impactam no percentual de aditivos que possam ocorrer, correto? Não. A gente está falando de reequilíbrio, né? Se sua pergunta diz respeito ao reequilíbrio econômico-financeiro, ele não tem nenhuma relação com aqueles 25% de aditivo de contrato, de aditivo de quantitativo. Não. O reequilíbrio não tem limite, inclusive. A gente viu isso na pandemia. Se o produto aumenta 80% em razão de algum fato, uma guerra, alguma coisa que elevou demasiadamente esse preço, a gente vai conceder o percentual de aumento. Se for comprovado 80%, você fez a sua pesquisa de mercado, você verificou que realmente no mercado o preço subiu 80%, você vai conceder 80% de aumento. Não tem nada a ver com os 25%, que são limite para o aumento do quantitativo do seu objeto. Respondido? Essa apresentação será compartilhada. Aquela imagem específica eu posso compartilhar aqui. Eu posso compartilhar tudo. Como eu falei, eu fiz um roteirinho para eu conversar aqui com vocês. Não é um slide de curso, assim, mas eu posso compartilhar sim. Vamos falar um pouquinho das ferramentas? Sim. Só mais uma questão. Você estava falando ali sobre a questão das notificações, né? Uhum. E aí me surgiu uma dúvida, né? Ao fazer uma notificação para uma empresa, por seja qualquer o descumprimento, às vezes atraso, às vezes, né? Enfim, é obrigatório essa notificação ser acompanhada de uma sanção ou não necessariamente? Não necessariamente. O que não pode é a administração ficar inerte durante de uma falha na execução contratual. Então, teve um atraso, e aqui eu não estou, gente, estimulando vocês a passarem pano para fornecedor ruim. Não é isso. Mas também não é por qualquer falha que você vai abrir um processo sancionatório. Então, teve um atraso de 3 dias. Não gerou um dano grave para a administração. Mas para deixar o fornecedor esperto, você vai lá e faz uma notificação para ele justificar aquele atraso. O que foi que aconteceu? Porque senão ele vai achar que é normal, ele não vai cumprir prazo e dali para frente é só para trás. E aí é um atraso de 3 dias, depois é um atraso de 5 dias, quando vê ele está atrasando 15. Então a gente não pode deixar de notificar. Mas aí tem quantas notificações? Não tem quantidade definida. Notificou uma vez, ele apresentou a justificativa, você olha, plausível, não, ok, mas olha, fica esperto, porque a gente não fica admitindo atraso aqui, não. Na próxima, ele atrasou 5 dias, aí você pode o quê? Aplicar uma advertência, que é a sanção mais branda que a gente tem. A advertência significa fica esperto.
ela é uma sanção, ela vai sujar a capivara ali do fornecedor, mas não é grave, não impede a continuidade da execução contratual, mas é uma demonstração da seriedade daquela administração. Quando eu assumi aqui, né, contratos já em andamento, o que eu fiz com alguns fornecedores, né, que no primeiro atraso, digamos assim, né, eu entrei em contato usando um pouco do bom senso. Olha, eu entendo que possa acontecer atrasos, mas eu preciso também ser avisado desses atrasos. Sim. Quando a gente faz a solicitação, se você me liga e você fala, olha, eu estou com um problema na transportadora ou na peça, se você me liga e você me dá uma satisfação anterior, né, e fala, olha, não vou conseguir te entregar em tal dia. Então, assim, o bom senso, né, da boa conversa realmente com o fornecedor e falar, olha, me dá esse feedback que depois... E aí, se continuar, aí sim, né? Mas aí a questão era justamente essa, né? Se precisaria realmente acompanhar uma solução, beleza. Não necessariamente. Notificou, resolveu o problema, ok. Notificou, os atrasos têm sido recorrentes, aí você precisa sancionar. E começa, é um atraso que não gerou dano, você vai começar com uma advertência, depois vai evoluindo para um impedimento, até uma inidoneidade. Uma coisa que é bem interessante comentar em relação às sanções, que é um assunto também, né, que está conexo ali com a execução contratual, é que a aplicação de multa, cara, quando dói no bolso, o fornecedor, ó, fica esperto rapidão. Aí começa a doer de verdade, e quem não tinha compromisso começa a trabalhar com mais rigor, com mais seriedade. Então, as multas, geralmente estão previstas lá no edital, aquela multa por atraso diário, que é um percentual bem pequenininho, não é sanção de multa. Então, tem a multa moratória e a compensatória. A sanção de multa vai exigir um processo administrativo, tem os percentuais definidos na lei, de 0,5% a 30%, e aquele por dia de atraso, que é a multa moratória mesmo, aquilo ali você pode aplicar. Então, de cara, eu não quero aplicar advertência, eu vou dar uma multinha para ele. Ele já vai ficar mais esperto para trabalhar, tá? No reajuste, pode-se considerar os 25% na questão do valor ou só no reequilíbrio? Ó, o limite de 25%, tem uma imagem aqui. O limite de 25% é para aumento de quantitativo. Deixa eu ver onde está. Aqui. Vou compartilhar de novo. Aqui, ó. Os acréscimos e supressões. Isso aqui não tem relação com o reequilíbrio que a gente falou, o reequilíbrio que é a revisão. Porque se houve um aumento de valor de mercado de 80%, a gente vai conceder 80% de aumento do preço desse produto, tá? Aqui a gente está falando de aumento de quantitativo. Você comprou 10 computadores. Aí, no meio do caminho, fez a entrega dos 10 computadores, fez a entrega de 8 computadores, você já conseguiu verificar que o fornecedor é bom, que o produto corresponde exatamente ao que foi descrito no seu termo de referência, que ele cumpre prazo e que a sua demanda aumentou, e você quer mais 2 computadores. Você pode pedir esses mais 2 computadores. Esse limite de 25% é para aumento de quantitativo. 100 unidades, você vai poder aumentar mais 25 unidades. Entenderam isso aqui? A diferença? Aumento de quantitativo, a gente faz aditivo, e existe essa limitação percentual. E 50% para reformas. Por quê? Quem já fez reforma em casa aí? Eu nunca fiz reforma, mas eu já vi povo reclamando. Que começa a quebrar e aí vai surgindo trem e quebra uma parede, já tem parte hidráulica, elétrica para mexer. E aí, naturalmente, se for necessário fazer acréscimos, o percentual precisa ser maior. Então, para reformas, a gente tem esse percentual aqui de 50%, e para aumento de quantitativo de produto e serviço,
a gente vai ter 25%, e de obra também, 25%. Então, o limite de 25% é para aumento de quantitativo. Nem no reajuste pode considerado 25% na... tá. Aqui no setor, eles costumam confundir isso. Fico sem argumento para explicar que os 25% é aplicado somente para quantidade, não para valores. É que é 25% do valor. A gente tem que fazer esse cálculo, porque, gente, é que geralmente a gente faz errado, tá? Como eu falei aqui, a gente tem 100 unidades, a gente pode aumentar 25 unidades, né? Considerando que o valor vai ficar proporcional, 25 unidades a mais vai dar 25% a mais daquele valor. Mas nem sempre é assim. Imagina um contrato que tem vários itens, e aí cada um vai ter um valor específico. Então, é 25% do valor inicial do contrato atualizado. Esse é aumento de quantitativo, mas o 25% é do valor. O exemplo que eu dei de 100 unidades é de um item só. Mas imagina uma merenda escolar, que vai ter lá 200 e tantos itens, 300 e tantos itens. O contrato tem um valor X. Ele pode ser aditivado até 25%. De quê? De tudo que está ali dentro, desde que não ultrapasse 25% do valor do contrato. Tem prazo para o órgão solicitar esse aditivo de 25%, ou assim que assinarmos o contrato e o órgão perceber que precisa dessa quantidade a mais, ele já pode solicitar aditivo. Ó, não tem prazo, não tem prazo. Só que isso demonstra uma falha de planejamento bem expressiva, né? Acende um alerta aí, porque você acabou de assinar o contrato, vai iniciar a execução contratual agora, e aí você já quer fazer um aditivo, né? Aumentar esse quantitativo, por quê? Falha de planejamento, mas não existe. Giovana, não precisa confessar as coisas assim publicamente. Não acontece isso em todo lugar, não. É problema de vocês, não é recorrente, não. Mentira, todo mundo falha no planejamento aí, mas a gente tem outras ferramentas para auxiliarem nesse processo e evitar o risco de fazer isso. Para que serve essa possibilidade? Gente, a lei permitiu que nós fizéssemos esses aditivos para quê? Lá no finalzinho do contrato, aí você errou, né, na mão, o quantitativo não foi suficiente, você vai e amplia um pouquinho. Não é para usar desde o começo, senão esse contrato não vai ter uma vida longa. Vamos abrir ferramenta? Eu quero mostrar para vocês o Notebook LM, vou falar sobre o que eu mais uso, tá? No começo, eu lembro que o meu primeiro contato com inteligência artificial foi numa aula do professor Gustavo Tato. E foi, na minha cabeça, foi assim um boom, sabe? Quando eu vi os primeiros trabalhos, as primeiras tarefas sendo executadas, eu falei, caramba, eu não acredito que isso existe. E eu, assim, me sentindo, saindo das trevas da ignorância e fiquei maravilhada com aquilo. Eu usei o quê? ChatGPT. O ChatGPT é, acho que é a ferramenta mais comum, que todo mundo já teve algum tipo de contato, né? Eu cheguei a assinar o ChatGPT e utilizava só ele, exclusivamente ele. E aí, no jurídico, para mim, para o meu trabalho, ele começou a gerar problemas. Por quê? Ele não mostrava fonte e inventava muita coisa. Então, para a criatividade, e aí nesse aspecto ele é bom para a redação, para melhorar o seu texto, e não para fazer a fundamentação, mas para melhorar o seu texto, ele é interessante. Mas ele começou a me trazer esses problemas porque eu cito legislação, eu preciso de fundamento, de jurisprudência real, nas manifestações que eu faço enquanto advogada. E vocês, quando forem responder impugnação, quando forem receber um pedido de reequilíbrio, um pedido de aditivo, vocês também vão precisar responder. Vão responder com base em quê? Fonte, vozes da cabeça da gente? Não, precisa responder com base na legislação. Então, a ferramenta precisa ser fiel à legislação que você deve utilizar. E aí, quem faz isso? Para mim, é Notebook LM.
O notebook trabalha com as fontes que você coloca lá dentro. Então, eu vou abrir o meu notebook aqui para vocês, eu vou abrir dois. Que tem um que eu trabalho conteúdos aqui da estatal, onde eu trabalho, né? E ele é o gratuito, então a gente vai utilizar ele. E aí eu vou mostrar para vocês o Pro, eu tenho o Pro porque eu assino o Google One, por conta da nuvem, 2 tera, não sei o quê, e aí vem o Gemini, que é o meu amorzinho. Agora eu tenho usado o Gemini muito mais que qualquer outra ferramenta. Ferramenta boa também para redação, o Claude, que é um português elegante, para advogado eu acho ótimo, acho chique. Só que tem uma limitação de tamanho de arquivo que me faz passar um pouquinho de raiva. Então, se você tem um arquivo muito grande de processo, por exemplo, aí você vai lá, não, acho que 200, não lembro, 200 mega, não sei qual que é o limite dos arquivos. E aí eu coloco lá e falo, desiste, que o Gemini aguenta mais. Quer falar alguma coisa, Matheus? Cíntia, eu estou vendo aqui o pessoal participando conosco, que eu tenho algumas novidades boas para contar daqui a pouco. Mas quem está participando aqui, ó, a gente entrega muito conteúdo e eu não estou vendo ninguém postar um story, marcar Avante, marcar a professora Cíntia. Poxa vida, eu vou colocar meu Instagram aqui, vocês façam um printzinho. Eu não estou vendo isso, mas é lindo que mais de 100 alunos ao vivo que a gente participando, uns entram, outros saem. Mas assim, cadê o story lá? Cadê o story? Ó, lembrando vocês que 29 e 30 de janeiro, tá? 29 e 30 de janeiro em Cuiabá, nós teremos o curso de contratos, prorrogações, aditivos, gestão, fiscalização com inteligência artificial. Então, mais uma ferramenta para vocês. Porque quando eu falo com, né, Cintia, a gente está falando aqui de repactuação, a gente está falando de multa, a gente está falando de vários fatores, não é só a IA. Aí há uma ferramenta que a gente agrega nesse curso tão importante. E agora, inclusive, é a hora de prorrogar contrato, é a hora de repactuação, é a hora de ajustes. Tem fiscal novo chegando, gestor de contrato novo chegando. E a gente preparou esse curso justamente para virar o ano já pronto, começar o ano preparado para esse curso, tá? E, ó, daqui a pouco eu vou falar do ChatGov para vocês, porque a Cíntia já contou um problema dela aqui que todo mundo tem. Que é o seguinte, ela está pagando a IA do bolso dela ou ela usa gratuito e tem uma limitação. Quando você vai contratar para o seu órgão, não tem como contratar inteligência artificial hoje, porque só aceita cartão de crédito e a maioria em dólar. Ou seja, complicou bastante a vida de quem quer contratar. O ChatGov traz para você o Gemini, o ChatGPT, o Claude, o DeepSeek, e mais um monte de inteligências artificiais pelo preço de uma, e você pode e deve contratar por empenho pelo seu órgão, tá? Gente, você olha que pode e deve contratar por empenho. Além de tudo, a gente já entrega alguns agentes treinados para ajudar na sua dificuldade no seu trabalho. Então, tem um agente que ajuda a elaborar ETP, DFD, enfim, tem um monte de agentes. Daqui a pouco eu trago para vocês e mostro pelo preço de uma, tá? Pelo preço de uma. Daqui a pouco eu trago mais para vocês. O nosso time comercial vai ajudar vocês ao GFAM. Também pago, pois facilita muito. Então, agora chegou a hora de você não ter mais que pagar do seu bolso. Agora é a hora que o órgão pode contratar regularmente para vocês. Nós já temos clientes, já temos todo o processo montado. Então, agora chegou a hora de você contratar as inteligências artificiais todas pelo seu órgão para facilitar a produtividade e por um preço mais do que justo. Pelo preço de uma, você leva 10. Daqui a pouco eu vou trazer aqui, vou mostrar como funciona rapidamente. Mas, ó, 29 e 30 de janeiro a gente vai estar lá. E quem não postar no Instagram... Curso. Aí, voltou. Tem um mês de ChatGov? Depende. Postou agora? Postou. Então, um mês de ChatGov de presente. Uhul! Fui no curso, não postei? Então não tem um mês de ChatGov de presente. Vamos lá, vou devolver para você aqui, Cíntia. Que maravilha, gente, ter essas ferramentas todas, porque, como eu falei, cada uma serve para uma coisa. Não tem como dizer hoje, qual é a sua preferida? Fala, mas é a minha preferida para quê? Para fazer pesquisa? Para fazer pesquisa na internet? Eu amo Perplexity,
Porque o Perplex traz a fonte do ladinho. E o Perplex ainda... deixa eu compartilhar minha tela de novo. Deixa eu não tem nada mais aqui. Vou compartilhar a tela inteira. Peguei um contrato aqui, acabei de buscar no Google um contrato da Prefeitura de Cuiabá, que é de terceirização de mão de obra. Olha ali, Lince, objeto, fornecimento de mão de obra especializado na prestação de serviço de vigilância armada e desarmada. Aqui, vou mostrar para vocês, olha aqui minha abinha, né, de IAS. É tudo que eu uso aqui. Manos é muito legal para pesquisa também. Enfim, tem diversas ferramentas e aí vocês, com o ChatGov, aí vão ter a oportunidade de usar várias, né? Cada uma com a sua utilidade. Agora a gente vai usar o Notebook LM. Esse aqui esse é o gratuito. Vamos lá. Como que eu uso o notebook? Primeiro, você vai... Aqui já tem todos os meus notebooks. Aqui é tudo que eu já usei e eles vão ficando salvos aqui. O que ele não salva? O que você conversou nesse e-mail. As fontes ficam aqui e o chat some, entendeu? O notebook você digita aqui e tal. Aqui tem os botões, as funções, eu já explico um pouquinho o que eu costumo usar mais. E aí, esse chat some. Então, quando eu coloquei essas fontes aqui, eu discuti alguma coisa, cheguei a uma conclusão, alcancei meu objetivo, saí desse notebook, ele ficou aí. Então, você cria um novo, começando com a inclusão de fontes. Então, eu vou colocar aqui qual é o arquivo, esse contrato que eu acabei de baixar. E aí... Foi, tá indo. Ele carrega bem aqui. Quando não carrega, ele fica vermelhinho desse lado. O que é legal aqui no notebook também? Além de subir arquivos, e aqui estão todas as extensões, né, que você pode subir, tem como colocar link de site da internet e tem como colocar link do YouTube. Então, vai ficar gravado, fica disponível no YouTube essas gravações do Avante na Prática, né, Matheus? Eu lembro que eu participei do Avante na Prática um dia com a professora Cíntia e ela falou tal coisa, mas eu não tenho certeza. Vai lá, pega o link do YouTube, coloca aqui dentro e faz a pergunta. O notebook consegue acessar o conteúdo do vídeo do YouTube e entrega para você. Eu quero colar o texto de um outro documento. Você vem aqui, texto copiado, cola ele aqui, ele vai virar uma fonte embaixo disso aqui. As fontes vão sendo listadas aqui do lado esquerdo, tá? Então, coloquei o... Ah, não, que contrato que é esse que eu coloquei? Não coloquei o contrato de Cuiabá? Contratos. Ué, cadê ele? Peraí. Ah, eu estou na tela. Eu estou na tela que eu estou compartilhando. Peraí. Ai. O problema técnico é raro, mas isso sempre acontece, né? Normal. Aqui, contrato Lince, download, eu salvei no lugar errado. Ó, lembrando vocês aí, quem ainda não postou aquela foto, marcou a gente no Instagram. Agora é o momento, tá? O Notebook LM, inclusive, é uma ferramenta que eu uso muito, gosto muito. E a gente consegue fazer isso também parecido, né? O Notebook LM ele é um complexo de muitas ferramentas, mas a gente consegue conversar com um documento também dentro do ChatGov. Foi uma requisição que nós fizemos aqui para o nosso time de desenvolvedores, porque é muito bom você conseguir conversar sobre o documento. Aí, ler o documento para você e você consegue falar com o documento inteiro. Você consegue pesquisar o que você está buscando, você consegue
criar algo Oi, com gente. base no documento. Tá ouvindo a gente aí, Cindy? Conseguiu? Eu coloquei ali, eu não estou achando a lei. Eu não gosto de colocar o link da lei lá. Gente, às vezes funciona bem, às vezes não. Eu acho mais seguro salvar a lei que você quer trabalhar. Então, a lei de licitações, por exemplo, eu já tenho um notebook aqui que é só de lei, mas eu estou fazendo tudo para vocês verem como é, tá? Tem um pronto, mas vamos fazer junto aqui. Coloca a lei lá dentro. Lei 14133. Se você tiver um regulamento que trate da fiscalização, também é legal colocar o regulamento aqui, porque a lei não vai tratar de todos os assuntos, né? O seu regulamento é que vai detalhar, provavelmente, quais são as atribuições do fiscal ou do gestor. Então, eu coloco o contrato aqui dentro, coloquei a lei também, está carregando ali, e aí eu vou dizer, fui designado fiscal desse contrato. O regulamento do meu município estabelece as atribuições do fiscal e entre elas podemos citar o acompanhamento da execução contratual. Gente, eu estou fazendo agora, do jeitinho que eu escrevo, tá? E para vocês verem como vocês conversam com a ferramenta também. O designado fiscal desse contrato. O regulamento não se estabelece as atribuições do fiscal, e entre elas podemos. Espera que o negócio está tampando. Podemos citar o acompanhamento da execução contratual, do cumprimento por parte da empresa das obrigações trabalhistas dentro dos prazos estabelecidos no contrato e preciso estabelecer uma rotina de fiscalização, estabelecer uma rotina de fiscalização. Criei um checklist para facilitar a fiscalização contratual. Não terminou de carregar aqui. Deixa eu voltar. Foi, a lei está lá. Tá vendo que eu saí, voltei e sumiu meu texto? É isso, enquanto você não começou a conversar, você tem que copiar e colar para não perder nada. Tenho duas fontes, um contrato e a legislação. Vamos ver o que ele apresenta? Enquanto ele trabalha aqui, eu quero falar de outras ferramentas. Para escrever, aí já é uma ferramenta que eu gosto mais, porque tem mais espaço, você pode carregar mais arquivos, que é o Gemini. E eu acho que o Gemini também é bem confiável por trazer as fontes. O Perplexity, como eu falei das fontes, para quem não conhece, o Perplexity funciona assim. A fonte vem do ladinho. E ele salva o histórico do que você já conversou com ele aqui. Ó, eu tenho esse clipping diário aqui, é um exemplo de automação, né? Clipe diário de informações sobre licitações e contratos, TCE e tal. Todo dia, 8 horas, ele me entrega isso aqui. Tá vendo do lado o link? Tudo que você pergunta, tudo que você interage aqui dentro com ele, vem o linkzinho do lado. E aí, quero ler mais sobre o assunto. Você vem aqui, confirma a veracidade da informação, daquela fonte,
e não precisa confiar 100% na ferramenta, né? Ah, tem uma licitação nova, tem um acórdão novo aqui, 26 de março de 2025, um acórdão relevante, já tem os links todos para você ler, conferir fonte, é isso que a gente tem que fazer. Inteligência artificial são ferramentas para auxiliar o nosso trabalho. Aí, olha aqui, voltando para o notebook LM, o que ele faz? Onde está a informação que ele está citando aqui, aparece um númerozinho, tipo uma referência. E aí ele vai e te leva para onde esse texto está. Olha esse 3 aqui. Vamos ver o que ele criou no checklist. Verificação operacional e de execução, rotina diária e semanal. Frequência e pontualidade, registrar e controlar diariamente a assiduidade do pessoal nos postos de serviço. Isso aqui é verificação, porque não é trabalho do fiscal do contrato dar ordens e nem verificar se os empregados estão trabalhando direito, se estão cumprindo o contrato, né? Postos de trabalho, todo mundo, são 3 postos de trabalho no órgão público onde você trabalha. 3 pessoas compareceram para prestar o serviço? Está todo mundo uniformizado e usando EPIs? Vai lavar o banheiro, está usando aquele sapato, aquela botina, né? Está usando luva, dependendo do que vai manipular, exige a utilização de máscara, materiais e equipamentos, idade e formação. Ó, os vigilantes têm idade mínima, porque isso aqui é uma regra de vigilante. Isso certamente está escrito lá no contrato. Eu não li o contrato, mas ele já trouxe aqui quais são as regras que a gente tem que verificar se estão sendo cumpridas ou não. Final do mês, quando eles mandarem a nota fiscal, eles também vão apresentar planilhas para saber o que foi que eles pagaram. Pagaram vale transporte para esses prestadores de serviço ali, para os empregados? Pagaram insalubridade, se tinha direito à insalubridade? E isso aqui você pode transformar numa tabela. O notebook, como eu falei, ele é bom para consultar arquivos que estão aqui. O Gemini teria apresentado uma tabela. Cintia, acho que seu microfone caiu aí. Voltou? Voltou. A gente, com mais tempo, consegue pegar o mesmo prompt e colocar em ferramentas diferentes para vocês verem a entrega e conseguirem comprovar isso que a gente o que eu estou dizendo para vocês, que cada uma é boa para determinada atividade. O que mais que eu posso dizer para vocês? Para o curso eu já tenho os arquivos prontos, tá? Eu já vou ter um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, a gente vai criar o checklist ali na hora, salvar esses documentos para vocês já saírem com modelinhos dali, com tudo mais encaminhado. Além de toda uma teoria mais pesada em relação à execução contratual, às alterações desses contratos, um entendimento sobre o processo sancionatório, tudo isso a gente pode trabalhar com mais tempo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é mágica acontecendo, o que para mim foi um boom, um link do YouTube aqui dentro, gente. Eu confesso para vocês que não entrava na minha cabeça, sabe, lives assim, de 1 hora, 2 horas, aí você coloca aqui dentro e faz a pergunta que a ferramenta consegue te entregar. Incrível. O Perplexity tem essa vantagem aqui das fontes e o Gemini também traz as fontes. Isso é muito relevante. Ferramenta inteligência artificial não está aí disponível para fazer o nosso trabalho. Então, não se iludam, e eu não vou dizer para vocês que eu vou colocar, vou ensinar isso em curso, eu não vou falar para vocês um jeitinho de entregar tudo para a inteligência artificial fazer. Ela auxilia o nosso trabalho, a revisão e a responsabilidade são humanas. O Gemini, o ChatGPT, o Perplex, o Notebook, ninguém tem CPF. Então, o Tribunal de Contas, quando estiver diante de uma irregularidade, ele vai atrás do agente público que gerou aquilo. Então, quem assina o documento é você. Precisa ter essa consciência
de que a responsabilidade é sua. Então, a gente precisa sempre revisar tudo que a inteligência artificial produz. Não adianta jogar lá, vai sair um texto lindo, principalmente no chat GPT que eu falei para vocês que ele escreve lindamente, mas a criatividade, para mim, é demasiada, ela é demais, mais do que deveria. E existe o risco de inventar coisas que não existem, né? E aí isso gerar algum tipo de problema para o agente público que está utilizando a ferramenta. Revisão sempre. Existe para otimizar nosso tempo, aumentar a nossa produtividade. No curso eu vou ensinar a fazer umas automações, algumas coisas que podem adiantar o trabalho no dia a dia, né? Mas tem mais perguntas? Alguma coisa que tenha ficado para trás aqui eu não vi? Do material, como que eu posso compartilhar? Eu mando para a Camila e aí consegue mandar para eles esse PDFzinho aqui? Pode mandar para mim, Cíntia, que depois a gente encaminha para todos os alunos. Ó, vou compartilhar com vocês aqui o ChatGov para vocês entenderem o que é o ChatGov, tá? E também falar de algumas coisas. 29 e 30 de janeiro, alguns alunos já mandaram mensagem para nós aqui que vão participar conosco em Cuiabá. Que curso que a gente vai ter, né, Cíntia? Porque os contratos, principalmente nós que somos do mundo jurídico, a gente sabe que a tecnologia ajuda muito, muito mesmo. Porque, gente, você vai ler um contrato, e às vezes tem contrato gigantesco, que uma palavra no contrato muda tudo. E aí você deixou passar a interpretação sobre a palavra. E aí isso, Matheus, falando em público, é legal dizer que é curso para gestor e fiscal de contrato, é curso para jurídico, porque eu vou também mostrar como fazer análise de conformidade quando o aditivo vem para a gente dar o parecer jurídico, para quem faz planejamento, porque também vai ter análise de risco que incide na execução contratual, então pode vir, gente, tem conteúdo para todo mundo. É isso. Ó, cronograma do curso e valores, o nosso time comercial pode enviar para vocês, tá? Quem faz aniversário nesse dia tem cortesia? Não tem não, mas se for, pode colocar 2 chopp lá na minha conta que eu pago. Tá liberado de presente de aniversário. Ó, 29 e 30 de janeiro com a professora Cíntia. E a Cíntia já trouxe para vocês muita coisa aqui e eu vou só compartilhar por cima. E a Cíntia trouxe para nós, por exemplo, várias IAs. Várias IAs. E hoje, qual é a realidade? Você tem que assinar todas. Todas. ChatGPT, 120. Gemini, 100 e poucos reais. Perplexity, DeepSeek, enfim. Tanta IA, gente, para você assinar, que no final do dia você está gastando lá pelo menos os 300, 400 reais de assinatura, se você assinar 3, 4, tá? 3, 4. Agora, se for assinar todas, você tem que assinar o ChatGov. Por quê? Porque dentro do ChatGov você escolhe com o qual você quer conversar. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Gemini, GPT, DeepSeek, Qwen, Maestro, Grok, Perplexity, Anthropic e Baidu. Tem IA pra caramba, tá? Tem IA pra caramba. E o Claude tá para chegar aqui também, tá? Semana que vem o Claude já tá aqui também. São 10 inteligências artificiais que você pode escolher com qual você quer conversar. E olha só, você tem ainda a IA do ChatGov. Plantas, o que é a IA do ChatGov? Eu tenho aqui uma pergunta e eu não sei qual IA é melhor para responder. Aí você manda o ChatGov, escolhe a melhor IA para responder aquela pergunta. Então, às vezes, uma pergunta sobre programação, às vezes, uma pergunta sobre licitação. Ele vai escolher a IA que melhor responde aquela pergunta. Você fala, não quero responder mais nada, eu quero que o ChatGov escolha para mim. Não, mas eu quero construir um ETP e eu não sei construir agente. É difícil para mim. Tem alguma coisa nesse sentido? O ChatGov é a única inteligência artificial voltada para o governo. Ah, Matheus, tem outra? Não, não tem. Não tem. Você pode procurar na internet, não tem. Só tem o ChatGov, só temos nós, tá? E aí você vem aqui e coloca ETP, por exemplo. O nosso time já testou um agente de ETP, tá? Então ele já testou um agente de ETP e a gente consegue ver o ETP comparação entre locação e outsourcing. Eu vou clicar aqui e já converso com um agente altamente treinado.
Já está treinado, já está pronto, o prompt já está por trás, já tem legislação, já está pronto. Cíntia, me fala um objeto aqui que eu vou colocar para não parecer que a maracutaia é minha também. O microfone está mutado. Faz material de expediente aí. Comecinho do ano, todo mundo quer a caneta que escreve, não quer aquela bique que tem outro nome, né? Que falha. Vamos fazer um bom ETP. Ó, veja só, tem uma diferença muito grande aqui que vocês vão reparar facilmente. As outras ferramentas, faz ETP com IA, faz, realmente. Só que não é conversacional, assim como no ChatGPT, ele não dois que para mim não tá bom. Aí você manda para ele, ele muda o item 2 de acordo com a sua realidade. Você pode subir um documento aqui, ó, que agora ele está trabalhando, mas você pode subir um documento, um PDF, um Word, um Excel. Ó, eu tenho aqui esse ETP já do material de expediente, eu quero que você me ajude a construir um termo de referência. E aí você sobe um termo de referência modelo seu também e ele constrói de acordo com o seu modelo. Então, assim, é outro nível, tá? É outro nível. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem a aba de documentos. Posso clicar aqui, copiei e colei. Não, eu quero mudar um item do nosso ETP. O item 4. Eu venho aqui, converso com ele e ele melhora o item 4. Aqui está pronto já, né? Eu não sou especialista em ETP, eu sou mais para a parte da IA do que para o ETP. Matheus, eu quero ter um chat livre. Não quero fazer ETP, eu quero conversar sobre qualquer coisa. Pode conversar sobre qualquer coisa. Me traga os principais requisitos para o fiscal de contratos da Lei 14.133. Joguei no ChatGov alto, tá? E nem escolher mais a IA eu escolho. São 10 aqui, eu posso trocar, mas eu já joguei no ChatGov alto e ele me traz aqui. Ele escolheu quais as principais IAs para responder, qual a melhor, e ele já me trouxe a resposta. Qual que é a melhor parte disso tudo aqui? Mas ele também traz a fontezinha ali do lado, né? Uhum. Passa o mouse ali em cima. E esse botão, eu acabei de mandar para o nosso dev aqui, que esse botãozinho do mouse não está funcionando, mas ele traz a fonte. Ele traz a fonte. Só um erro de web design. Acabei de mandar o print. Ó, qual que é o ponto? Você vai contratar as IAs, pelo menos todas aqui, você vai gastar mais de R$1.000. Mas vamos colocar que você contratou 3, 4 do seu bolso. 300, R$400 por mês investidos nisso. É pesado, não dá. Vou contratar uma só, fica limitado. Vou usar a gratuita. Você foi lá no GPT, usou um pouquinho, ele, opa, acabou seu bônus. Gemini, mesma coisa, todas a mesma coisa. Ele te dá uma amostra grátis. Aqui não. Aqui é sem limitação de uso. Sem limitação de uso. E qual que é a melhor parte? Qualquer outra que você for contratar hoje, você vai ter que usar cartão de crédito, pagamento em dólar na maioria, tá? Não vai conseguir contratar pelo órgão público. ChatGov, voltado para o seu órgão, você contrata por empenho. Matheus, eu quero pagar por mês aqui no órgão. Como funciona? A partir de 10 usuários, você consegue pagar por mês R$150 por usuário. Matheus, eu quero pagar no anual. Quero 3 logins aqui. 3 logins é anual. Até pelo custo administrativo nosso e do órgão, a gente faz o mensal a partir de 10 logins. Mas no anual tem desconto? Tem sim. Pagamento antecipado sai a 120 por mês. 120 é o mesmo preço do GPT. Só que você está levando 10 inteligências artificiais para casa, mais a nossa galeria de agentes. Assim, você está levando um repertório completo e a gente vai subindo mais agentes. Aqui você pode colocar os seus agentes também, os seus prompts. Você vai subir PDF, Word, Excel, enfim, pronto para você trabalhar no seu órgão público. Nosso time comercial já deixou o contato por aí, a Camila já deixou o contato. E, ó, o que mais que eu tenho que falar para vocês aqui? Para vocês. Dias 5 e 6 de fevereiro, teremos também formação de pregoeiros e agentes de contratação em Cuiabá com o professor Jamil Manasfi. Então, 5 e 6 de fevereiro, eu não sei quantos anos faz que o Jamil não faz um curso de formação de pregoeiro em Cuiabá, e eu falei para ele, liguei para ele e falei, Jamil, nossos alunos estão com saudade de informação e atualização de pregoeiros com você. Por favor, organize a sua agenda.
que a gente vai virar o ano começando com formação de pregoeiro. E ele falou, Matheus, pro Mato Grosso é hoje, é pronto. Eu falei, Jamil, a gente tem um problema e uma solução. Ele falou, qual é? Seguinte, nós temos alunos no online, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Goiás, Tocantins, enfim, o Brasil inteiro participa da Avante no modo online. E a gente restringe os presenciais a São Paulo e Mato Grosso principalmente. Tá bom, mas e aí, Matheus, o que a gente faz? Falei, Jamil, vamos fazer então uma novidade para os nossos alunos. Um curso híbrido. Quem está nos outros estados pode adquirir a modalidade online, tá? Então, quem está nos outros estados pode adquirir a modalidade online e participar conosco no formato híbrido. Então, o nosso primeiro curso híbrido, lógico que vão ter alguns testes, se que aconteça alguma coisa, vamos tentar minimizar ao máximo, mas o nosso primeiro curso híbrido vai ser com o professor Jamil Manasfi, formação de pregoeiros. Matheus, preciso formar 5, 10 pregoeiros aqui, ó, converse com o nosso time comercial, que a gente tem uma condição especial para vocês no híbrido, e no presencial também, que a gente quer receber vocês na experiência Avante. É aquilo, né, Cíntia? Red Bull, almoço, Cacau Show, brinde, fora o nosso time que está extremamente preparado para passar o que mais importa, que é conteúdo e disposição para vocês saírem de lá transformados por meio do conhecimento. E a melhor parte, participando de um dos nossos primeiros cursos, vocês vão levar 1 mês de Chatgov de presente, para vocês testarem aí. Então, participaram de um dos nossos cursos, 1 mês de Chatgov de presente. 29 e 30 de janeiro, professora Cíntia com contratos, gestão, fiscalização, prorrogação, aditivos e todas as outras dúvidas, mais a inteligência artificial. 5 e 6 de fevereiro, formação e atualização de pregoeiros e agentes de contratação. E também tem a nossa agenda dos cursos de finanças, tá? Contabilidade, que a gente vai soltar tudo hoje. Então, lá no Instagram da Avante, hoje tem agenda completa para vocês, que a gente esperou hoje para lançar com vocês, quentinho, que tem contabilidade com IA também, tem outras novidades aí. Reforma tributária, tá? Inclusive, quinta-feira a gente tem reforma tributária no episódio 19 da Avante na Prática. Eu quero todos vocês conosco. Cintia, mais alguma consideração por aqui? Eu quero agradecer pela audiência de vocês, todo mundo está em horário de trabalho, mas sempre dedicando um tempinho específico aí para ouvir um pouquinho mais, né? Conhecimento nunca é demais. Espero ter contribuído e espero vocês no curso. Quem vier para o curso, traga computador, tá? Traz seu notebook, traz um tablet, traz um negocinho para a gente fazer praticar. Quero que vocês saiam de lá assim, afiados. Muito obrigada, gente. Um abraço. É isso, tem que sair de lá com as IAs treinadas, com o Chatgov pronto para você usar, tá? Tem outras ferramentas, você nunca vai ficar restrito só a uma, mas você tem que usar uma que deixe você sem limites, que facilite a sua jornada, que facilite o seu trabalho. Novamente, muito obrigado por vocês estarem participando conosco. Só é possível nós estarmos conectados com o Brasil inteiro, com o nosso querido Mato Grosso, de forma online, graças a vocês, que vocês participam, que vocês estão conosco no online, divulgam, chamam os colegas, e a gente faz isso para vocês. Esse foi o nosso 18º episódio do Avante na Prática, e quinta-feira tem mais, tá? Quinta-feira tem reforma tributária para vocês. Venham participar, compartilhem com os colegas das finanças também, da contabilidade, de todos os outros setores, que tem muita coisa dessa reforma para a gente falar. Um beijo no coração de vocês, um feliz 2026 e uma ótima semana. Tchau!